Então vamos lá, Atos capítulo 3, a partir do verso 1. Amém? Está com o coração aberto aí para a palavra de Deus? Amém? Vamos lá. Atos 3, a partir do verso 1, diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, ao qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Verso 4. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que nós temos, o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Verso 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Verso 9. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém, queridos? Amém. Bíblia aberta aí para você acompanhar. Feche seus olhos se você puder. Senhor Deus, na tua presença estamos, muito obrigado. Estamos aqui, ó Deus, agora para ouvir a tua voz. Fala conosco. Nosso coração se abre, nossos ouvidos estão atentos, nossa mente ligada na tua palavra. Fala conosco para que possamos ser renovados, fortalecidos na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. O tema da mensagem desta manhã, rápida mensagem, é: o que Pedro e João tinham? O que Pedro e João tinham? Porque aqui você vê a história de Pedro e João indo ao templo. O que eles iam fazer no templo? Ou adorar a Deus, ouvir ali ensinamentos, estudar, discutir a palavra de Deus, falar para aquelas pessoas que já estavam entendendo o chamado no começo ali, o novo caminho, que seria o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Quem está comigo, diga amém. Amém. Aqui a Bíblia começa dizendo que Pedro e João subiam ao templo para oração na hora nona. Para quem não conhece, a hora nona não é 9 horas da manhã, tá bem? É 15 horas, 3 horas da tarde, porque o judeu começa a contar a hora a partir das 6 horas da manhã. Então 6 horas é a primeira, tá? E 9 horas da manhã é a terceira, que é o primeiro período de oração deles. Meio-dia era a sexta hora, que era o segundo período de oração deles. E 15 horas é a nona hora, que é o terceiro período de oração do judeu. Então o judeu tinha 3 períodos, 3 momentos de oração, que ele parava em qualquer lugar, ou ele ia até ao templo, se ele estivesse perto, para fazer oração. 9 horas da manhã, meio-dia e 15 horas. 15 horas é chamado na Bíblia de a nona hora, porque, como eu já disse, começa a contar a partir das 6 horas da manhã. Amém? Quem entendeu, diga amém. Amém. Então aqui eles estão subindo, estão indo ao templo às 15 horas, 3 horas da tarde, para aquele momento de oração. E existia ali um movimento muito grande de pessoas, porque as pessoas iam para o templo para orar. Queridos, o templo, você vai estudar, vai ver lá desenhos, né? Desenhos, pinturas do templo. Você não imagine uma coisa assim, não, né? Um palco e cadeiras para sentar, não. O templo é aquele lugar onde você já viu também, igual no tabernáculo, que tinha ali o átrio, né, o Santíssimo, né, tinha ali o lugar onde ficava a arca, o lugar onde ficava a mesa, o candelabro e tudo mais. E o átrio é o lugar onde ficava o altar de sacrifício, onde matava o cordeiro, era no átrio, tá bem? Então as pessoas chegavam ali mais próximo do átrio. Tinha salas em volta do átrio, salas. Então tinha a sala de uma classe de pessoas, né, de outra
a ala das mulheres, a ala dos homens, e tinha até a ala das pessoas que estavam enfermos e tudo mais. Era tudo dividido assim. Então, na sua cabeça, imagina que eles iam para esse lugar para discutir a palavra, ouvir a palavra. Era um lugar de oração, o templo. Tá bem? Então, às 15 horas eles estavam indo ali. Então, tinha ali um movimento muito grande. E o que tinha também era um costume natural de movimento grande, pessoas pedindo esmola, porque você vê na leitura aqui que alguém levou aquele paralítico, aquele coxo ali na porta do templo. E ali, quando fala a porta formosa, é uma porta que se tinha a leste do templo, e você vai ver ali que era uma porta que é chamada formosa, era uma porta grande, toda ornamentada, e era chamada de porta formosa, tá bem? Então, esta porta era o lugar onde ficava ali o paralítico. Esse homem, né, que a Bíblia diz que ele pedia esmolas. Não era só ele, existia uma infinidade, bastante pessoas ali que estavam para pedir esmola, porque existia um grande movimento de pessoas nesse horário para oração, e as pessoas geralmente levavam moedas e levavam suas ofertas para o templo. Então, com certeza, eles receberiam alguma coisa. Mas o que é que Pedro e João tinham? É interessante, queridos, que o Senhor me trouxe esse tema para a mensagem por causa de uma afirmação e uma colocação que Pedro e João fez para aquele homem. Quem está comigo, diga amém. 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 Aquele homem estava ali para receber o quê? Dinheiro, recursos. Ele não podia trabalhar, ele não tinha condições, ele era totalmente paralítico. Ele só ficava numa esteira, deitado praticamente, porque ele não tinha força nas suas pernas, não podia se locomover sozinho e não podia trabalhar. Então ele não tinha recursos para o seu sustento. Ele ia para a porta do templo para receber algum recurso, para ter algum tipo de sustento, comprar mantimento e continuar vivendo naquela condição. Então a vida dele era pedir esmola. Ele estava ali para isso, presta atenção, que ele estava ali para isso. Ele não tinha outra intenção. Quem entendeu, diga amém. 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 Aquele homem não tinha outra intenção. A intenção dele era receber dinheiro. Mas por causa de uma afirmação, de uma colocação que Pedro e João fizeram para aquele homem, Deus me deu esse tema. O que é que Pedro e João tinham? E para pensar também agora nesse tema, e coloca para você, o que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Porque nessa afirmação, quando Pedro e João estão entrando no templo, quando Pedro e João estão indo para o templo também um momento específico, para um momento já certo que ele ia fazer, eles iam fazer o quê? A Bíblia está dizendo o quê? A Bíblia está dizendo que eles estavam indo lá para orar, eles estavam indo para orar. Então, é para buscar Deus, é um momento de oração. Eles estão indo, aquele homem então chama a atenção de Pedro e João, dizendo: por favor, me dê algo, me dê uma moeda, me dê alguma coisa para meu sustento. Mas o tema da mensagem vem desta afirmação. Pedro e João diz para ele: olha para nós. Que geralmente, dá uma moedinha aí, me dá uma moedinha. É assim que ele fazia: me dá uma moedinha, não importa quem está na minha frente, me dá uma moedinha aí. Pedro e João diz: olha para nós. E foi essa afirmação que Pedro e João fez que me trouxe esse tema. O que Pedro e João tinham? Por que Pedro e João disse: olha para nós? Eles podiam simplesmente tirar ali da sua, porque não era do bolso que se tirava moeda, mas de um saquinho tipo chamado alforge, e tirava ali daquele saquinho e dava uma moedinha para ele, estava muito bem. Pedro e João podia pensar assim: eu vim aqui para orar e ele está aqui para pedir esmola, então vamos continuar a vida dessa forma, vamos continuar a vida desse jeito. Eu dou a moeda e ele continua pedindo esmola e eu continuo vindo aqui para orar. Geralmente é assim que pensamos, queridos. Vamos continuar a vida desse jeito. Nós não podemos fazer nada por essa pessoa, por aquela, por essa família, por aquela. Nós não podemos fazer nada. É assim que muitas vezes pensamos.
Mas Pedro e João dizem: olha para nós. Eu quero perguntar para os irmãos, imagina isso, olha para nós, o que é que nós temos? O que é que eu tenho quando eu digo olha para mim? Paulo, em certa ocasião, você vai ver lá nas suas cartas, ele dizendo assim: eu quero que vocês façam tudo o que eu faço. Olha que ousadia. Eu quero que vocês façam tudo o que eu faço. Faça exatamente o que eu estou fazendo. Será que eu e você temos a condição de dizer faça exatamente o que eu estou fazendo? Será que nós temos essa ousadia também dizendo assim, olha para mim, olha para mim, para o meu testemunho, o que é que eu tenho? Pedro e João falam assim, olha para nós. E é interessante que Pedro e João revelam aqui que eles não tinham nenhuma moeda. Eles dizem assim, eu não tenho prata nem ouro. Está dizendo assim, em termos financeiros, meu amigo, eu estou igual a você. Talvez você tenha mais, porque você tem recebido. Você recebeu de alguém, mas eu não tenho nada. Pedro João diz assim, não temos prata e nem ouro. Ele está dizendo, estou realmente pobre financeiramente. Não tenho nada. O que Pedro e João está dizendo aqui é que não vai fazer diferença na sua vida se você tem prata ou ouro, se você não tem mais o mais importante. O mais importante. E um pouco mais para frente você vai ver que ele vai revelar o que é mais importante. O que é que Pedro e João tinham? O Espírito Santo. Tiago diz Espírito Santo. O que é que Pedro e João tinham? Em outra passagem você vai ver que Pedro, quando passava por uma certa rua, um certo local, a sombra de Pedro passava por cima dos enfermos, e os enfermos eram curados. Eu quero perguntar, meus irmãos, o que é que Pedro e João tinham? Fé. Alguém disse Espírito Santo, o outro disse fé. O que é que Pedro e João tinham? O que é que Pedro e João tinham que de repente eu e você temos e não estamos usando isso? Porque Pedro usou com toda ousadia. Ele diz assim para o homem, olha aqui, eu não tenho prata e nem ouro, mas está olhando para mim? Ele está dizendo, você está olhando para mim? Olha para nós aqui, olha para nós, olha em nós o que nós temos. Eu não tenho prata nem ouro, não tenho moeda. Se você está esperando isso, pode perder a sua esperança. Eu não tenho, não vou te dar uma moeda. Mas aí Pedro diz assim, mas o que eu tenho, eu vou te dar. Amém, querido? Amém. Mas o que eu tenho, eu vou te dar. De repente aquele homem podia ficar pensando assim, ele não tem dinheiro, mas tem uma blusa. Ele tem um pacote brasileiro, né? Ele tem um pacote de arroz aí. Não é mesmo? Ele tem 1 litro de óleo. Ele não tem dinheiro, mas ele tem mantimento. Nada disso. Pedro e João disseram, Pedro disse assim, não tenho prata nem ouro. Não tenho nada que é material, mas o que eu tenho eu vou te dar. Queridos, aquilo que nós temos, foi falado aqui já, nós temos que repartir. E o que é que você tem? Alguém disse o Espírito Santo, o outro disse fé. Pedro e João vão revelar o que exatamente eles tinham, que eles deram para o homem. O amor de Deus. O amor de Deus, olha, está vendo como a igreja participa? Espírito Santo, fé, amor de Deus. 3 coisas que os irmãos já afirmaram que nós temos. Mas você sabe o que nós fazemos com isso? Nós estamos guardando só para nós. Nós não estamos repartindo. Nem ao menos temos a ousadia de dizer assim, olha para mim, do jeito que eu vivo, do jeito que eu estou vivendo. Eu não sou rico, não tenho dinheiro, não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho algo muito especial. E esse algo especial é que faz a diferença. Nós ouvimos 3 afirmações aqui: Espírito Santo, fé e amor de Deus. O que mais que você tem na sua cabeça que você tem? E que de repente você não está dando valor para isso. De repente você não está usando isso, queridos. Aqui na palavra sobre dízimo e oferta, Douglas disse sobre uma pedra de diamante. Alguém que tem um diamante, mas coloca no fundo da gaveta, não vai fazer diferença alguma. Talvez aquilo vai reluzir, aquilo vai brilhar, mas no fundo da gaveta ninguém vai ver. E eu e você não fomos criados e nem salvos para isso.
Entendeu? Diga amém. Nós não fomos salvos para guardar o tesouro dentro da gaveta. Nós fomos salvos para brilhar. Diga amém, querido. Nós fomos salvos para fazer a diferença. Amém. Nós fomos salvos para ter a ousadia que Pedro e João tinham, de olhar para um homem ali paralítico e dizer: olha para nós, você não está olhando para mim, olha para mim, veja o que eu tenho. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que está aqui dentro eu vou te dar. E aí ele diz: em nome de Jesus o Nazareno, anda. Ele estava dizendo que ele tinha Jesus dentro dele. Ele tinha o Espírito Santo, ele tinha fé, ele tinha o amor de Deus, porque isso tudo está em Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. Isso é Jesus Cristo. Jesus Cristo estava dentro de Pedro e João. Jesus Cristo estava dentro dos discípulos. Jesus Cristo estava ali no seu interior, como no testemunho aqui do Tiago, dizendo que a criança vê e diz: Jesus está aqui, queridos. Isso é a manifestação de Deus na nossa vida, dizendo e confirmando aquilo que a palavra diz. Só que nós não usamos isso. Jesus é a diferença. Jesus é a diferença. Aí eu vou ler para você, você vai ver que interessante como Pedro vai dizer a todas aquelas pessoas que estão vendo. Por quê? Porque quando Pedro diz assim: em nome de Jesus o Nazareno, anda. Eu estou fazendo uma matéria, estudando uma matéria, que a matéria chama Descobrindo as Terras Bíblicas. E eu estudei um pouco sobre Nazaré. É interessante, queridos, que Nazaré, ela quase não existe no mapa. Jesus viveu em Nazaré por um período da sua infância, mas Nazaré era uma vila que não passava de 30, 40 casas. Ela não existia no mapa. Nazaré só é conhecida até os dias de hoje por causa de Jesus Cristo, que viveu ali. E aqui você vai ver Pedro dizendo assim: em nome de Jesus o Nazareno. Então, queridos, presta atenção. Quando Jesus entra, ou está em alguém, ou no lugar, numa casa, ele faz toda a diferença. Diga amém, queridos. Amém. Ele faz toda a diferença. Pedro diz assim: eu não tenho prata, não tenho ouro. Aquilo que você veio aqui buscar, eu não tenho. Mas o que eu tenho aqui, eu vou te dar. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. E a Bíblia diz o quê? Vamos lá. A Bíblia diz aqui: e tomando pela mão direita, o levantou. É interessante mas parece, né, que ele diz assim: em nome de Jesus, o Nazareno, anda. E o homem saiu correndo ali. Não, o homem não saiu correndo, não. A Bíblia diz, e esses detalhes que são interessantes, a Bíblia diz que Pedro tomou pela mão direita e colocou o homem de pé. Mas qual o significado disso? Por que a Bíblia vai mencionar que ele toma pela mão direita e coloca o homem de pé? O que significa mão direita? Mão direita significa força. Mas na Bíblia você vai buscar que a mão direita significa unção, a mão direita significa honra. Quando você vê na Bíblia falando sobre mão direita ou lado direito, está falando sobre honra. Então Pedro tinha a condição de, em nome de Jesus, colocar aquele homem no lugar de honra, fazer com que ele se tornasse forte agora, fazer com que ele tivesse sobre ele a unção de Deus. Entenda bem que você que tem Cristo no seu coração, na sua vida, o Espírito Santo, você tem fé, você tem o amor de Deus na sua vida. Presta atenção que você tem um poder que você não imagina. Você consegue colocar alguém no lugar de honra. Você consegue levar uma família para um lugar de honra. Uma família que está lá toda destruída, está se acabando. Você tem em você o poder e a força para colocar essa família no lugar de honra. Você tem em você a força necessária para colocar essa família de pé,
colocar essa família forte. Amém. Quem entendeu isso? Amém. Então está em você aquilo que é mais importante. De repente você não tem recurso financeiro, nós não temos ouro nem prata, mas nós temos algo de muito importante que se chama Jesus Cristo. Amém. E esse poder é que faz a diferença na vida das pessoas. Amém. Eu tenho, com uma palavra, o poder de levantar alguém, colocar de pé alguém, colocar alguém no lugar de honra. Amém. Você sabe que muitas pessoas chegam para nós apresentando alguém que está meio destruído, que está meio depressivo, que está lá para baixo e tudo mais. E se você tem essa condição, essa consciência de que o que habita em você tem o poder para transformar vidas, você vai com uma palavra, com uma ou duas conversas, você vai trazer essa pessoa para um local e um lugar de honra. A pessoa vai se sentir curada, a pessoa vai se sentir honrada, a pessoa vai se sentir feliz. Foi isso que Pedro fez com aquele homem. Em nome de Jesus, você está entendendo isso? Olha que coisa interessante. Até eu vou pedir para você ler comigo no versículo 12, capítulo 3, versículo 12. Nós não lemos ainda. Quando todo aquele povo viu que aquele homem ficou curado e entenderam que aquele homem que pedia esmola por muitos anos ali, ele pedia esmola, e aquele homem agora estava saltitando, aquele homem estava pulando de alegria, saltando de alegria. Aqueles homens ficaram impressionados. Aí no verso 12, presta atenção no verso 12, à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Pedro já está esclarecendo para todo mundo: eu não tenho mérito nenhum nisso. Eu não tenho mérito nisso. Isso não vem de nós, não é meu poder, não é minha palavra, não é nada. E aí você vai ver lá no versículo 15, verso 16, ele diz assim: pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Então o que ele está esclarecendo? Não veio de nós, mas o que moveu esse homem a levantar, e a pular, e a saltitar, e a louvar a Deus, porque o trecho diz, foi o nome de Jesus. Amém? Amém. Então quem é que faz toda a diferença na vida do homem, da mulher, na vida da família? O nome de Jesus. A fé em Jesus faz toda a diferença. Diga amém, querido. Amém. A fé em Jesus faz toda a diferença. Eu não tenho mérito nenhum, você não tem mérito nenhum, nós não temos poder algum, não temos sabedoria, nem capacidade, nem dom, nem talento para isso. Mas aquele que está em nós tem. Amém. Amém. Jesus Cristo. Amém. Então significa o que, pastor? Significa que Jesus que está em você, e se você usar o nome dele, você pode ver famílias restauradas. Amém. Você vai ver famílias curadas. Você vai ver a sua casa curada. Você vai ver o seu trabalho modificado. Você vai ver a sua vida modificada. Por quê? Porque o que é mais importante e quem é mais importante está dentro de você. Amém? Ele toma, agora volta no trecho aqui lá, para o versículo 7, e tomando pela mão direita o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Eu vejo aqui a atitude do discípulo. Quem é que levou a mão direita e tomou o ar pela mão direita? Quem foi? Fala para mim, quem foi? Pedro! Diga, Pedro! Pedro, querido. A Bíblia diz que Pedro estendeu a mão, tomou o homem pela mão direita e levantou o homem. Às vezes nós estamos com os braços cruzados, achamos que tudo vai cair do céu. Nós temos que usar o nome de Jesus, temos que ter fé, temos que repartir o amor de Deus, mas temos as nossas atitudes. Aí fica um pouco a palavra do Douglas, um pouco a palavra do testemunho do Tiago aqui, sobre envolvimento, sobre fazer, sobre realizar. Eu vejo aqui que Pedro não ficou de braços cruzados. Fez lá, em nome de Jesus Nazareno anda. Aí saiu, Pedro saiu, foi para dentro do templo, agora já fiz minha parte, ele que se viu. Não, Pedro pegou, tomou a mão do homem e colocou o homem de pé.
Eu preciso fazer, você precisa fazer. Você precisa estender a mão. Amém. Amém, queridos? Ah, pastor, eu estou orando por aquela pessoa. Faça um pouco mais. Mais uma palavra. Talvez um convite para estar na igreja. Uma insistência. Estenda a mão para a pessoa. Coloque aquela pessoa de pé. Coloque, fale, sai da cama, sai da depressão. Vem aqui que eu vou te ajudar. Estende a mão para a pessoa, coloque a pessoa de pé. Pedro colocou aquele homem de pé, mas o trabalhar dos tornozelos, nos pés daquele homem, de fortalecer, foi o trabalho de Jesus, o trabalho de Deus. Eu estendo apenas a mão, eu ajudo a ficar de pé, mas o trabalhar na vida da pessoa é de Deus, diga amém. Amém. Amém, queridos? Amém. É isso que aconteceu comigo, e é isso que aconteceu com você. De repente você recebeu a mão estendida de alguém, mas o trabalhar na sua vida é de Deus, não é daquela pessoa, não é daquele cidadão, não é daquele pastor, não é daquela mulher, não, o trabalhar é de Deus. Amém. Diga amém, diga glória a Deus. Amém. Então nós entendemos que o mais importante está aqui dentro. Nós temos o tesouro, nós temos o diamante, nós temos realmente algo que vai transformar a vida de uma pessoa. É interessante que a Bíblia fala que os seus tornozelos se firmaram e de um salto se pôs em pé. Então é isso que nós acabamos de falar. Pedro estende a mão, puxa o homem pela mão direita, simbolizando, vou colocar você no lugar de honra, mas Deus fortalece seus pés, e a Bíblia diz que ele deu um salto e se pôs de pé. É esse o trabalho da igreja, colocar as pessoas de pé, com a palavra, com a oração, colocar as famílias de pé. Mas aí você continua vendo, e esse homem não apenas ficou de pé, mas ele passou a andar. E o que significa passou a andar? O que significa uma pessoa andando? Ela vai seguir a vida, queridos, ela vai para frente. Então aqui vai figurar o que? Vai figurar você ajudar as pessoas a caminhar. Ela já não está mais ali totalmente travada, não está mais ali em depressão, sem render, sem produzir, não. Você coloca a pessoa de pé com a sua palavra, com a sua oração, com a sua ajuda, com a sua fé, porque é a fé que move, no nome de Jesus. Está dizendo que é a fé em Jesus que move tudo isso, e você vai trabalhar em sentido dessa forma, com a sua fé, com o nome de Jesus. Você vai estender a mão, vai colocar a pessoa de pé, mas a pessoa vai andar. Amém. Amém? A pessoa vai progredir, a pessoa vai caminhar. A Bíblia aqui não fala que Pedro agarrou no braço do homem, ou o homem envolveu o braço no seu ombro e começou. Às vezes precisamos fazer isso com alguém, né? Olha, eu quero que você ande, mas vem aqui, eu te dou meu ombro e vamos andar. Mas a Bíblia não fala que Pedro fez isso. A Bíblia fala que este homem se pôs de pé e passou a andar. Agora ele está caminhando. Uma coisa que, presta atenção aqui, presta atenção, é uma coisa que ele nunca tinha feito. Aquele homem começou a andar, ele nunca tinha feito isso. Era até novidade para ele, coisa nova. Mas agora ele começou a andar, e aqui vai figurar o que? Produzir, queridos, trabalhar. E essa pessoa feliz agora, porque ele está entendendo que as coisas estão rendendo, ele está andando, e nós vamos ser famílias também caminhando, e as coisas estão melhorando, e as coisas vão rendendo, vão produzindo. Amém. E é isso que traz alegria para as pessoas veem as coisas acontecendo. Só que eu entendi aqui que Deus está me dando uma outra revelação. Ele começou a andar, mas Pedro foi para o templo e ele foi para casa. Foi isso que aconteceu? O que aconteceu? Ele foi junto com Pedro. E aqui eu estou entendendo aqui, de um salto depois em pé passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E aqui eu vejo claramente o objetivo de Deus na vida das pessoas. Você vai orar, você vai falar do amor de Deus, você vai estender a mão, as pessoas vão ficar de pé, as famílias vão ser restauradas, começam a andar assim, mas um objetivo claro, único,
é que as pessoas sejam levadas à presença de Deus. Amém. Não existe razão para a pessoa levantar e não louvar a Deus. Não existe, querido, viver uma vida longe de Deus. Se você foi salvo um dia, se você recebeu o Evangelho, se alguém estendeu a mão para você e você se pôs de pé, começou a andar, começou a produzir, começou a entender, é para que você também esteja na presença de Deus, que você também louve a Deus. E aqui está dizendo que o homem ia saltando de alegria, e entrando e exaltando o nome de Deus, louvando o nome de Deus. Qual é o propósito, o único objetivo da nossa vida? Estar na presença de Deus. E quando eu estou na presença de Deus, eu estou forte, e aí eu vou produzir, e aí eu estou feliz, e eu estendo a mão, eu oro pelas pessoas, eu abro minha casa para um grupo de estudo, eu vejo as pessoas também se encontrando no Evangelho, eu pego aquela pessoa que é meu vizinho, eu quero pegar a pessoa que trabalha comigo, eu trago para minha casa e vamos dar um estudo ali, e essas pessoas estavam depressivas, mas essas pessoas são curadas porque vocês sabem que isso acontece. Amém. Elas são curadas, elas se colocam de pé e elas começam a produzir também, e elas vão para a casa de Deus louvar o nome do Senhor na alegria, porque receberam a cura. Amém. Amém, querido? Amém. A Bíblia não fala da história do homem depois. A Bíblia menciona que ele foi curado, ele entrou no templo para orar ao Senhor. Depois a Bíblia não vai continuar falando o que esse homem fez, se ele foi trabalhar com isso, se ele foi trabalhar cuidando da lavoura, se ele foi cuidar de animais. A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala só o que aconteceu e que ele louvou a Deus. Mas dá muito claro entender que a vida dele seguiu normal. A experiência que esse homem teve foi incrível. A experiência que você teve foi incrível. Amém. Amém? Amém. Porque os olhos abriram. Você conheceu a palavra. Agora precisa realmente louvar o Senhor, se envolver na obra dele, estender o braço para aqueles, a mão para aqueles que estão precisando, aqueles que realmente estão do seu lado precisando. Eu lembro de uma ocasião que eu entrei numa empresa em Itupeva. Queridos, eu fiquei 6 meses em Itupeva, só, na empresa. Até quando eu saí, eu dizia assim, mas por que essa experiência de ficar 6 meses dentro da empresa? Porque eu não tive condições de trabalhar mais ali. Mas eu entrei na empresa, depois de 2 meses, 1 ou 2 meses, que eu estava trabalhando ali, eu levei 2 pessoas que trabalhavam comigo para fazer o estudo cronológico na minha casa. Amém. Glória a Deus. 2 pessoas que trabalhavam comigo. Sabe quando trabalhava na sala? Eu e as 2. E essas 2 pessoas foram fazer estudo cronológico. Fizeram o estudo cronológico inteirinho na minha casa. Aceitaram a Cristo. Amém. Depois eu não vi mais essas pessoas. Já faz tempo que eu saí dessa empresa. Deus te coloca num lugar para você ser luz ali. Deus te coloca num lugar para analisar as pessoas que estão precisando, estão caídas. Tem pessoas do nosso lado, queridos, que não conseguem dar um passo. Mas não são paralíticos, mas não conseguem dar um passo na sua vida, porque estão paralisadas espiritualmente. Estão escravizadas pelo diabo, acorrentadas, como nós explicamos no louvor, acorrentadas. Não têm liberdade, não conseguem tomar decisões, estão cada vez mais tristes. Você nasceu para comunhão com Deus, para estar na presença de Deus, e você foi salvo para ser usado por Deus. Diga, eu fui salvo para ser usado. Amém, querido? Amém. Então você tem que olhar do seu lado e ver quem é que está precisando da mão estendida. Quem é que precisa começar a andar sozinho? Quem é que precisa daquilo que você tem de mais rico, mais precioso? Quem é que está do seu redor? Pode ser um parente seu, uma família parente sua, pode ser um amigo, pode ser quem for. Talvez alguém do seu lado que você nunca imaginou que precisasse disso.
Porque você nunca deu um tempo de conversa para a pessoa abrir o coração e dizer: estou pedindo socorro. Nós estamos tão focados nas coisas que temos para fazer no dia, estamos tão focados para fazer as coisas acontecerem no material, que nós não estamos com os olhos abertos para as pessoas que estão ao nosso redor. Contei minha experiência agora para os irmãos. Fiquei 6 meses numa empresa. E depois você chega nesse final, você vai entender por que você ficou 6 meses apenas. 2 pessoas foram ganhas para Cristo. Amém. Entendi isso, queridos? Se você ganhar uma pessoa para Cristo, em um ano que você esteja naquele lugar, os céus vão festejar. Porque uma pessoa que sai da paralisia espiritual e se coloca de pé e começa a andar e louva o Senhor e festeja. E mais é mais uma pessoa que vai estar na presença de Deus, aprendendo, se fortalecendo, para também ganhar outra. Também ganhar outros. Eu não sei se você já ouviu a história desse pastor, e esse pastor sentiu, esse missionário, né, sentiu um desejo muito grande mesmo de ir fazer um trabalho em uma certa região da África. E ele passou por muitos anos, mas passou muitos anos na região da África, uma região da África. Queridos, mas presta atenção aqui, anos e anos ele ficou ali naquela região, pregando o evangelho, falando para todo mundo que o trabalho dele era esse. Era ir de casa em casa, era fazer reuniões, e ele passou muitos anos, mas muitos anos, mais de 10, 15 anos ali. E ele chegou no final desse tempo, desse ministério, final dele, ele chegou muito triste, porque em todos esses anos, ele ganhou uma pessoa para Cristo. E ele voltou para sua casa, e ele já deixou o campo lá, e ele, depois de algum tempo que ele já tinha saído ali, ele ficou sabendo de um movimento muito grande na África, em que alguém estava pregando o evangelho e ganhando muita gente ali, mas muita gente. E ele foi saber quem era essa pessoa. E aquele pregador que ganhava muita gente era aquele rapaz que ele tinha ganho para Cristo. Amém. Amém. Quantas estrelinhas ele ganhou na sua coroa? Muitas. Eu e a Roseli temos experiência que nós ganhamos crianças quando a gente estava namorando ainda. Nós ganhamos crianças para Cristo. E essas crianças a gente já teve notícias que já ganhou muita gente. Amém. Quantas estrelinhas nós ganhamos na nossa coroa? Presta atenção, queridos. Às vezes você gasta um tempo, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, para ver uma pessoa transformada. Uma. Essa já valeu a pena. Amém. Porque você não imagina o resultado que Deus vai fazer. Amém. Que Pedro e João tinha? Que Pedro e João que tinha para essa ousadia de olha para nós aqui, ó. Você vai ver em nós aqui o que realmente vale a pena e o que tem. Falando para aquele homem, olha para nós. Você fica aí só preocupado com uma moedinha, você nem olha para as pessoas que estão dando moeda para você, o que importa mais é a moeda. É lógico, aquele homem foi ali na porta para aquilo. Mas Pedro e João foram para trazer vida, trazer a cura. Amém, queridos? Amém. De repente você está trabalhando na sua empresa, ou você entrou numa empresa nova, ou você tem pessoas novas conhecidas, ou de repente você não entendeu porque um grupo de amizade está surgindo na sua vida. Aquelas pessoas que estão conhecendo você estão com um propósito, conhecer você. Mas você sabe que diante de Deus, o propósito não é específico assim, você vai conhecer uma nova pessoa ou um novo grupo. Não. Diante de Deus, você tem um novo propósito. Você tem pessoas ali que vai precisar de cura. Você tem pessoas ali que vai precisar da tua mão estendida. Vai precisar da tua oração. Os irmãozinhos que estão chegando na igreja também acham assim, eu conheci uma igreja, agora estou frequentando uma igreja nova. Agora estou bem. Por quê? Eu estou indo na igreja, agora eu vou receber a palavra. Não. Deus não tem propósito com você só para isso.
Não é só para ser mais um sentado. Deus tem um propósito específico. Você está num grupo novo, numa comunidade nova. Você faz parte de uma igreja para ser usado, para estender a tua mão, Amém. para ser, usa-me, Senhor. Quem eu vou colocar de pé? Quem eu vou colocar de pé? Quem eu vou ajudar nessa caminhada? A pessoa vai andar e vai andar do meu lado, vai andar sozinha até, mas eu vou ver essa pessoa andar. Amém. Queridos, coloca no teu coração, abre a porta da sua casa, para os teus vizinhos. Às vezes nós gastamos ali anos e anos com nossos vizinhos, e a gente não tem a coragem de dizer, vem para minha casa aqui fazer um estudo cronológico, ou então um estudo bíblico que você mesmo faz. Vamos ler a palavra, vamos estudar, vamos ver o que Deus está revelando para a gente aqui. Você vai ver a diferença que você vai fazer na sua vizinhança. Aquele amigo do trabalho, às vezes o jovem que faz uma faculdade, aquele amigo da faculdade, faz toda a diferença. Quando eu abro meu coração e digo, Senhor, usa-me onde eu estiver. Aquilo que eu tenho, eu quero distribuir. Pedro João disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu vou te dar. E eu tenho Jesus Cristo. Amém, queridos? E você vai fazer, eu tenho Jesus Cristo. E eu vou distribuir Jesus Cristo. Amém? Baixe a cabeça, feche seus olhos.